Muito bem, bom dia a todos, bom dia a todas. O seminário de hoje, então, vai ser apresentado pela professora Kátia Carneiro. A professora Kátia, ela possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade genética, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela realizou seu mestrado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz, foi concluído em 2003, e doutorado aqui na UFRJ, no programa de Ciências Morfológicas, em 2007, e foi bolsista PIL no Tufts Center for Regenerative and Developmental Biology entre 2008 e 2010. E, como eu disse anteriormente, ela é coordenadora de um dos grupos de pesquisa do programa de Oncobiologia e é professora associada do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da UFRJ, então, nossa vizinha aqui no corredor do lado. A gente já se conhece há muito tempo e é sempre um prazer poder ouvir o trabalho que é desenvolvido pelo seu grupo, cujo nome está já projetado aqui. Kátia, mais uma vez eu gostaria de agradecer enormemente pelo aceite, poder dispensar alguns minutos para conversar com a gente hoje. E é isso. Muito obrigado. Passo então a palavra para você. Pode ficar à vontade. Como eu sempre digo para os nossos palestrantes, a gente não tem uma paranoia exata com tempo preciso, 50, 60 minutos, que for necessário. E, em seguida, a gente parte para as perguntas. Tá bom? Obrigada, Robson. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, né, de participar e poder fazer essa sharing, né, compartilhar esses dados e poder discuti-los aqui no programa de Oncobiologia. E agradeço o convite. Sempre o fomento, né, que o programa dá aos trabalhos, aos projetos, os simpósios, que são muito, muito importantes, né, e de nível internacional. Muito obrigada, então, por todas essas contribuições, né, que o programa consegue ofertar para todos aqui na UFRJ. Bom, então, a ideia hoje aqui seria apresentar um pouco dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no laboratório e que tem relação com os mecanismos epigenéticos, com ênfase, com foco na biologia tumoral, utilizando o modelo de glioblastoma. Inicialmente, eu vou começar, então, fazendo uma introdução sobre a epigenética, que é um assunto, na minha opinião, muito fascinante, né? E que vem trazendo muitas contribuições, né, para a compreensão, principalmente da plasticidade, né, celular, em diferentes contextos, que vão, a gente pode citar, né, regeneração, tumorigênese. Então, os mecanismos que regulam a expressão gênica são indispensáveis para que a célula consiga captar, né, os estímulos que vêm do meio no qual ela está inserida e, consequentemente, devolver uma resposta que faça sentido, que seja coesa e que modifique o comportamento dela e faça com que ela se integre de forma harmoniosa no sistema no qual ela se encontra. E quando esses mecanismos são perturbados, a gente pode encontrar relações diretas e muito claras com fenômenos patológicos ou relacionados a perturbações da fisiologia em geral. Então, eu gosto muito de contextualizar, né, os fatos científicos através da história, né, e eu vou fazer um rápido overview sobre os principais conceitos, né, que a genética clássica trouxe, né, para a comunidade científica e que até hoje são pilares, são fundamentos, né, dos conceitos que a gente trabalha, e como que essa era de genética clássica se conecta com uma era mais moderna, né, pós-genômica, né, através dos mecanismos epigenéticos e tentar fazer uma conexão com os principais mecanismos de plasticidade celular que são relacionados diretamente aos mecanismos epigenéticos. Então, através da genética clássica, a gente consegue compreender de forma bem assim clara, straightforward, né, a questão da relação de transmissão de características fenotípicas entre gerações, e muitas pessoas contribuíram, né, para trazer esses conhecimentos e apresentar esses conhecimentos à comunidade científica, principalmente Mendel, né, trazendo linhas de raciocínio e insights, né, sobre
como que essas características seriam herdadas entre gerações. E na década de 40, principalmente utilizando o modelo de Drosophila, começaram, né, a ser observados alguns fenômenos que não eram completamente explicados pelos mecanismos genéticos clássicos, né? Então, um exemplo muito ilustrativo é esse fenótipo, né, do olho da Drosophila, que chama-se PEV, né, Positional Effect of Variegation. Eu não sei se todos conhecem esse fenótipo, mas ele é muito interessante porque aqui a gente está vendo um olho da Drosophila, ele é completamente vermelho, né, um olho selvagem, e o olho da Drosophila é um olho composto, ou seja, ele é formado por várias omatídeas que vão processar o sinal luminoso. E cada omatídea possui a pigmentação vermelha, e por isso o olho é completamente vermelho. E alguns mutantes foram surgindo, como a gente pode ver esse aqui, no qual algumas células eram vermelhas e algumas células eram brancas. Então, biologicamente, isso aqui se transformou num problema muito sério, né? Porque a partir de um único indivíduo que carrega apenas um alelo, que codifica um fenótipo, né, que nesse caso pode ser cor vermelha ou cor branca, a partir de um único alelo, a gente consegue observar uma diferença de fenótipos, né? O que realmente, utilizando-se os pilares da genética clássica, ficava difícil de compreender e interpretar. Paralelamente, nessa mesma década, Barbara McClintock, que foi laureada, né, com o prêmio Nobel, utilizando o modelo vegetal da espiga de milho, observou fenômenos similares, onde os grãos da espiga de milho possuíam cores diferentes, né, pigmentos diferentes. E, biologicamente, isso era muito puzzling, visto que a ideia era que características fenotípicas eram conferidas, né, por fatores genéticos e transportados de geração em geração. E nesse mesmo ínterim, né, o Waddington, que era um embriologista clássico, ele começou a refletir sobre a potencialidade das células embrionárias e começou a pensar sobre mecanismos que pudessem controlar o fenótipo das células ao longo do desenvolvimento. Então, visto que o zigoto totipotente, uma célula, né, embrionária, possui todo o conjunto, né, genético de um indivíduo, que pode se manifestar de forma diferente fenotipicamente, gerando a diversidade fenotípica que a gente conhece, né, nos animais, nos tecidos, na fisiologia dos organismos, ele começou a tentar estruturar um raciocínio que pudesse ser compatível com essa regulação do patrimônio genético do indivíduo e que pudesse ter relação com diferentes formas e funções que são geradas ao longo do desenvolvimento. E ele, então, cunhou esse termo, que é o Epigenetic Landscape, né, o panorama epigenético. E até então, onde a gente tem notícias, né, ele é o primeiro a utilizar esse termo epigenético na literatura para poder se referir, né, a fenômenos que controlavam o comportamento dos genes ou do conjunto, né, genético de um indivíduo, mas que não tinham relação exatamente com o material genético do indivíduo. Então, ele imaginou, ele conceituou que seriam mecanismos que atuassem sobre, né? Por isso ele atribui epi para referenciar algo que estaria controlando o comportamento dos genes, mas que não seria necessariamente um mecanismo genético. Aí, em 1950, com a elucidação da dupla hélice, abriu-se realmente, numa escala muito grande, né, a aquisição do conhecimento sobre a genética, né, com base no DNA. E nesse mesmo momento, né, na década de 60, vários pesquisadores, principalmente os químicos, começaram a caracterizar proteínas associadas ao DNA, que foram chamadas de histonas, e essas histonas foram, então, caracterizadas como sendo modificadas pós-traducionalmente, por acetilação, metilação, e mais recentemente por um panorama muito maior, né, um repertório muito maior de modificações pós-traducionais, como, por exemplo, fosforilação, ubiquitinação, glicosylação. Então, caracterizou-se durante muitos anos que as modificações pós-traducionais em histonas poderiam modular o comportamento da expressão gênica e, consequentemente, regular a resposta que uma célula tem para um dado estímulo e, consequentemente, promover uma ponte de interação com o ambiente no qual ela está.
E mais recentemente, da década de 90 para frente, estruturou-se, né, o pensamento, a ideia, o conceito sobre o código epigenético, que seria a reunião, né, seria o somatório de todas essas modificações pós-traducionais que as histonas vão conter, e também, fazendo um adendo, né, a metilação das citosinas, né, seria uma modificação epigenética também, mas que não tem relação com as histonas, né, e não é uma modificação pós-traducional. Então, ao conjunto, as modificações pós-traducionais que uma histona nucleossomal possui, atribuiu-se, né, a nomenclatura de código epigenético ou código histona. E essa ideia vem sendo, então, ampliada, né, consolidada e conceituada ano após ano. Mas é interessante notar que, dada, né, a nossa formação e a nossa preço que a gente tem, né, pelas ideias do Charles Darwin, eu achei essa frase, essa tira aqui desse artigo, né, esse reporte fantástico, porque ele, quando eu li, eu falei, ué, mas o que tem de errado, né, com essa frase, né? Então, rapidamente, né, sumarizando, né, esse autor, né, ele falava, né, que o Charles Darwin ele compreendeu, né, que a seleção natural poderia afetar somente características nas quais, né, houvesse variação e que fossem transmitidas entre gerações, que seriam então herdadas, né, herdáveis. Desde então, a fusão do darwinismo com a genética clássica, através da síntese moderna, tem levado a uma mudança de semântica, resultando na tendência de assumir que somente o DNA é herdado ao longo das gerações, né? Então, essa frase, ela, para mim, quando eu li, ela foi muito, assim, ressonante, né? Porque, sim, né? É o DNA que resume, que transporta, né, essas características ao longo das gerações, mas a gente precisa também refletir sobre as mudanças, as modificações epigenéticas que estão associadas ao DNA e que também podem ser passadas ao longo das gerações e podem ser herdadas, né? Então, hoje em dia, tem-se uma visão muito mais completa sobre os mecanismos epigenéticos, incluindo-se, né, nessas linhas de raciocínio, o fato de que as mudanças epigenéticas podem ser transportadas ao longo das gerações também, e que isso tem impactos significativos no comportamento, na fisiologia dos organismos em si. E, consequentemente, isso também traz à tona, né, debates muito importantes sobre como que os mecanismos epigenéticos contribuem para a plasticidade das células, principalmente em eventos no qual essa plasticidade é muito importante, como, por exemplo, eventos de regeneração e eventos que são relacionados ao comportamento de células neoplásicas. Essa ideia ela foi consolidada na década de 80 por estudos seminais, né, da Gayle Martin e do Martin Evans, e principalmente a Gayle Martin trabalhando com um modelo, né, de implantação de células tumorais no blastocisto, então ela utilizava teratomas murinos e implantava essas células tumorais no blastocisto dos camundongos, e também implantava essas mesmas células, né, teratomas, de forma subcutânea em animais adultos. E ela tinha uma pergunta muito interessante, que era sobre o comportamento da célula tumoral face a diferentes ambientes, né? Num ambiente altamente instrutivo, que é o embrião em desenvolvimento, no qual as células proliferam, migram, diferenciam de forma coerente e organizada, de forma a gerar um organismo completamente integrado fisiologicamente, versus um microambiente completamente diferenciado de um animal adulto, que não é tão instrutivo e tão rico, né, em fatores. Então, ela realizou esse experimento, esses embriões aqui se desenvolveram, foram implantados intrauterinamente, se desenvolveram, e quando eles nasceram, foi possível observar a integração, né, das células tumorais nos tecidos que se desenvolveram ao longo da gestação do camundongo, demonstrando que as células tumorais apresentam características plásticas que são moduláveis e que podem, então, ser uma importante interface de recepção de sinais instrutivos de acordo com o ambiente no qual ela está.
Então, quando ela comparou, né, com o destino das células de teratoma que foram implantadas de forma subcutânea no camundongo adulto, essas células continuaram a proliferar, a migrar, como células neoplásicas, né, como teratomas. Então, comparando esse sistema de ensaio, a gente consegue observar claramente que, embora a célula tumoral neoplásica tenha um comportamento aberrante em termos de proliferação e migração celular, quando ela é exposta a um ambiente altamente instrutivo, ela consegue coletar essas informações e devolver um output que é condizente, compatível com o ambiente no qual ela está, e se comportar de forma apropriada sem gerar novos tumores. Então, isso converge, né, para as ideias relacionadas ao controle epigenético, né, porque o patrimônio genético, né, o conjunto de genes que aquela célula tumoral carrega não foi alterado, ele continua o mesmo, mas a forma com a qual ele interage com o ambiente foi modificada através do ambiente, a partir do momento que essas células foram colocadas no ambiente de desenvolvimento embrionário, que é altamente instrutivo. E aí o Martin Invas, ele cunhou a frase, né, de que a gente pode, então, pensar, né, que as células, né, tumorais, elas podem, apesar de apresentarem, né, propriedades peculiares e aberrantes, elas são capazes de se diferenciar e podem ser compreendidas ou pensadas, né, conceitualmente como células embrionárias que se desenvolvem fora do contexto embrionário, ou seja, fora de um ambiente altamente instrutivo. E esses mecanismos, eles só podem, então, ser regulados a partir de mecanismos epigenéticos, já que o patrimônio genético da célula permanece o mesmo, permanece inalterado, independentemente do lugar no qual ela está. Essa plasticidade, ela tem relação com os estados da cromatina, que numa célula saudável ou numa célula embrionária de desenvolvimento, são muito claros, né? Eles, são muito bem sinalizados na cromatina. Então, são relacionados a controle da expressão gênica, né? Liga e desliga. Então, a célula diferenciou, a célula se comprometeu com uma linhagem, ela automaticamente desliga genes ou conjuntos, né, de repertórios de transcritos que são relacionados a outra camada germinativa ou a outro destino celular. Num ambiente, numa cromatina permissiva ou que possui essas informações de forma não coerente, de forma não coesa, os estados da cromatina, eles são estados que podem ser reversíveis, né? Eles não são completamente instrutivos. Então, essas células podem reverter seus fenótipos simplesmente através do controle de mecanismos epigenéticos, que vão devolver para ela, ou fazer essa célula recapitular uma plasticidade que ela um dia apresentou durante o desenvolvimento dela. Então, o estado da cromatina, ele é muito importante e ele poderia ser encarado, inclusive, como um guardião, né, da decisão fenotípica que aquela célula tomou e, consequentemente, reverter esse estado fenotípico através de mecanismos epigenéticos pode ser interessante se você quiser modular a plasticidade celular, mas depende, né? Depende de qual célula e em que lugar que ela está, né? Em que características ela tem. Então, estados da cromatina que não são completamente definidos podem conferir plasticidade, consequentemente, maleabilidade, né? E plasticidade para a célula poder adquirir fenótipos menos diferenciados, né? Podendo promover uma desdiferenciação, inclusive uma reprogramação, né? Como o caso da reprogramação das células de pluripotência induzida, que tem relação, óbvio, né, direta com uma reaquisição ou uma recapitulação de estados da cromatina mais indiferenciados, que se assemelham muito mais ao desenvolvimento do que ao padrão de diferenciação celular adulto. E, consequentemente, todos esses mecanismos eles vão ter relação com os landmarks do câncer, né? Vão regular a proliferação, a migração, a diferenciação, e todos os aspectos do comportamento celular, tanto na célula saudável em desenvolvimento, quanto na célula neoplásica no indivíduo adulto. Aqui, para ilustrar um sumário sobre as principais características do epigenoma, então, enquanto que uma cromatina frouxa, né, que os nucleossomos estão afastados, pode ser caracterizada como uma cromatina permissiva, ela pode ser acoplada, né, ser reunida a complexos transcricionais da expressão gênica,
E esse estado conformacional aberto, ele tem relação com marcadores epigenéticos, como, por exemplo, a hiperacetilação de estonas, a metilação de estonas em resíduos de lisina específicos. Então, a cromatina frouxa, propensa à transcrição, ela possui marcadores que são mapeáveis, né, que podem ser estudados experimentalmente. De forma similar, a cromatina compactada e refratária, né, à expressão gênica, possui também marcadores epigenéticos que são relacionados a modificações pós-traducionais em estonas e metilação de citosinas, né, em ilhas ricas, né, em citosinas do DNA, e que também podem ser mapeáveis, né, por imunoprocessação de cromatina ou mapeamento em high throughput, né, de genomas. Então, hoje em dia, se tem um acesso muito grande a ferramentas que podem nos printar, né, assim, nos mostrar um retrato fidedigno do epigenetic landscape, né, como o Washington pensou, de uma célula num dado momento, num dado local. E isso pode nos ajudar a entender como que a gente pode modular essa plasticidade em benefício de características interessantes que a gente gostaria de ter, como, por exemplo, a regeneração de tecidos ou o controle do comportamento de células neoplásicas. Então, o código epigenético, hoje, claramente, ele é tido como um hallmark do câncer, né? E vai controlar, né, os processos de migração, de evasão, né, do sistema imunológico, invasão e metástase, né? Então, a gente tem o controle epigenético da transição epiteliomesênquima, por exemplo, né? Do ciclo celular, do recrutamento ou produção de vasos, e da resistência a estratégias terapêuticas correntes, né? Então, cada um desses aspectos do comportamento celular da célula tumoral pode ser modulável através de mecanismos epigenéticos. Nosso grupo, particularmente, ele tem interesse e dá bastante ênfase, né, nos aspectos relacionados à modificação pós-traducional de estonas, a acetilação de estonas especificamente, né? Então, a acetilação de estonas é uma modificação pós-traducional ubíquita. Então, estima-se, né, que mais de 90% das proteínas são acetiladas, né, sejam elas estonas ou não estonas. E uma vez eu li um artigo que falava que muito provavelmente sua proteína favorita é uma proteína acetilada e você nem sabia, né? Dada a amplitude de modulação, né, do comportamento proteico pela modificação pós-traducional, a acetilação. Então, quando a acetilação ocorre nas estonas, ela vai ocorrer através da reação enzimática das enzimas estonas acetiltransferases, que vão promover a catálise, né, da acetilação, e as estonas desacetilases, que vão promover a desacetilação. Então, esse equilíbrio dinâmico vai regular os estados de cromatina, juntamente com os demais marcadores epigenéticos, como metilação de estonas também. E a estona hipoacetilada, quando a gente tem uma atividade intensa das HDACs, ela tem uma conformação mais compactada e, portanto, tem uma relação direta com a repressão da expressão gênica, enquanto que as estonas nucleossomais, quando acetiladas, têm uma relação direta com uma cromatina aberta e que está propensa, né, à transcrição gênica. Muitos mecanismos epigenéticos com foco em estonas já vêm sendo estudados há muitos anos. Os inibidores da atividade HDAC são amplamente estudados e muito difundidos na literatura, e já existem inibidores da atividade HDAC que foram translacionados para a clínica, principalmente de linfomas, principalmente de tumores líquidos, linfomas, né? Mas ainda tem um grande interesse, tanto na geração de novos inibidores, né, sintéticos, quanto em testes, né, de fase clínica para sua utilização em tumores sólidos. Então, existe um grande interesse no estudo, né, e no aprofundamento desse tipo de mecanismo com foco nas células neoplásicas. E, consequentemente, a atividade HDAC ela tem uma importância muito, muito grande, porque ela pode ser modulável através desses inibidores, então se torna uma ferramenta muito atrativa para a gente poder estudar em vivo, in vitro, mecanismos ubíquitos, ou que possam atuar também, inclusive, de forma reversível, já que uma vez que a gente remove os inibidores do meio
a atividade catalítica é retomada, então a gente consegue estudar de forma dinâmica a importância dessas enzimas no contexto celular desejado, né? E, claro, elas vão controlar uma série de comportamentos, né, celulares, incluindo autofagia, angiogênese, metástase, evasão do sistema imunológico. Então, como o controle da expressão gênica é o final da linha, né, para todas as respostas que a célula dá, a célula tumoral neoplásica ela também vai guardar essas características e seu comportamento também será modulável, né, pela atividade das enzimas HDACs. O nosso modelo de estudo é um modelo relacionado ao glioblastoma. Então, o glioblastoma é um tumor derivado da glia, né, no sistema nervoso central. E muitos modelos, muitos trabalhos, né, já se debruçaram sobre a biologia do glioblastoma, que é um tumor extremamente desafiador e apresenta características celulares, moleculares e genéticas que promovem o seu escape, a sua evasão, né, de diferentes pontos de controle do sistema do hospedeiro, e que tem, interessantemente, né, um sistema que é baseado em células-tronco de glioblastoma. Então, isso já foi demonstrado na literatura, né, de várias maneiras. Então, as células de glioblastoma são capazes, né, de gerar tumores quando sendo enxertadas, né, elas são capazes de repovoar, né, o tumor, de reconstituir o tumor, representando, mimetizando, né, recapitulando toda a sua complexidade em mecanismos, em modelos em vivo, repovoando completamente a massa tumoral e representando, né, a sua diversidade, a sua heterogeneidade genética, morfológica, fenotípica, que contribuem em conjunto para a sua alta malignidade, para a sua alta resistência às terapias atuais. O comportamento, as células do glioblastoma, elas têm uma heterogeneidade intratumoral e intertumoral muito marcantes, né? Então, as células que compõem a massa celular podem ter características genéticas, epigenéticas, fenotípicas muito diferentes, o que é, na verdade, um prato feito, né, para a seleção natural. Então, muitos trabalhos que envolvem, né, transcriptoma, montagem de árvores hierárquicas, né, vem demonstrando e consolidando esses conceitos na literatura, de forma que a gente consegue separar, né, as células da massa tumoral pelo seu fenótipo, pelas suas características metabólicas, pelas suas características genéticas e epigenéticas, e poder entender o mecanismo que atua por trás da malignidade, da resistência às terapias. Então, aqui é um exemplo mostrando os tipos, né, de fenótipos que são caracterizados na literatura. Então, a massa tumoral é muito heterogênea, ela apresenta fenótipos muito distintos que têm relação com o comportamento de cada célula frente ao mesmo desafio terapêutico e que podem, claro, contribuir para suas características de resistência. E cada subtipo fenotípico também pode ter marcadores genéticos e moleculares, que tem relação, inclusive, também com o diagnóstico, que é realizado atualmente, e muitos estudos envolvendo a utilização de banco de dados, né, e sequenciamento em larga escala de transcritos e proteínas, vem demonstrando cada vez mais essa heterogeneidade marcante das células. Bom, atualmente, do ponto de vista do diagnóstico, é um tumor que possui características muito importantes para o diagnóstico, que podem ser utilizadas para guiar o médico patologista no diagnóstico final e, consequentemente, impactar diretamente a terapêutica daquele paciente. Então, por exemplo, né, marcadores moleculares, com amplificações, né, de genes relacionados à proliferação celular, né, ganhos e perdas, né, de cromossomos. Isso atualmente foi revisado e é completamente empregado para o diagnóstico final dessa malignidade. Esse tumor ele tem uma alta prevalência, né? Dentre os tumores do sistema nervoso central, ele é o mais prevalente. A média de idade, né? Ele é diagnosticado em média, né, em pacientes idosos, ele é mais prevalente em homens do que em mulheres.
e possui diferenças em termos de prognóstico, dependendo do status, né, genético dele, né, das mutações que ele vai apresentar, que pode variar de 4 meses a 15 meses. Então, é um tumor altamente refratário às terapias atuais, né, em curso, e possui também várias aberrações genéticas que podem ser utilizadas, inclusive, para o diagnóstico. E, interessantemente, né, aqui para mostrar um pouco mais detalhadamente, os inibidores da atividade HDAC, eles têm sido utilizados na clínica médica com translação, né, com importantes translações, né. A romidepsina, né, ele já é aprovado, né, pelo FDA e é utilizado com muito sucesso em tumores hematológicos, e muitos outros, né, inibidores de atividade HDAC, que são sintéticos ou naturais, vêm sendo descritos e estudados, e vêm sendo estudados, né, em diferentes tipos de neoplasias, né, linfomas, mielomas, câncer de pulmão, câncer coloretal e também glioblastoma. Então, existe um grande interesse, tanto da área de pesquisa, né, quanto da área farmacêutica, no desenvolvimento e estudo desses inibidores e sua translação para estudos para a clínica humana. No nosso grupo, a gente tem um interesse particular em tentar acoplar, né, a importância dos mecanismos epigenéticos, o impacto que eles têm sobre a secreção tumoral. Então, o nosso foco atualmente, né, ele tem sido no estudo da análise proteômica, né, label-free, high throughput, de mediadores que são secretados pelo tumor para o meio extracelular e como que esses mediadores podem modular o comportamento do próprio tumor e do microambiente no qual ele está inserido. Como os inibidores de atividade HDAC são muito usados, são muito interessantes, né? A modulação da atividade dos mecanismos que regulam o epigenoma e a relação que eles possam ter com o repertório, né, de moléculas secretadas pelo tumor é um alvo interessante de estudo para a gente poder entender quais são os impactos, as repercussões, né, que um putativo tratamento pode ter, não somente para a célula tumoral, mas também para o microambiente no qual ela está. Então, a célula tumoral vai secretar mediadores, né, que podem ser particulados, né, exossomos, microvesículos, ou através de peptídeo sinal. E esses mediadores solúveis, eles vão, ou particulados, eles vão, então, regular comportamentos do próprio tumor ou do ambiente no qual ele está, como, por exemplo, angiogênese, interface do sistema imunológico. Então, nosso interesse é totalmente centralizado nesses projetos, a entender como que os mecanismos epigenéticos mediados pela atividade de estona desacetilase repercutem, né, no perfil de moléculas secretadas pelas células de glioblastoma, utilizando para essa abordagem modelos in vitro e modelos in vivo. A gente vem utilizando, né, em colaboração com a Denise, do INCA, e com o Fábio Nogueira, da Rede Proteoma Rio, do Instituto de Química, uma metodologia label-free de sequenciamento, de identificação de proteínas, né, do repertório, né, proteômico celular do secretoma, por metodologias quantitativas, e a utilização dessas metodologias de larga escala, né, proteômicas, elas vêm sendo muito utilizadas na literatura para o estudo de vários tipos celulares, né, inclusive, claro, né, neoplasias malignas, e são capazes, né, de identificar o enriquecimento, né, a abundância de proteínas em diversos fluidos corporais. E no glioblastoma, a gente já possui, né, alguns relatos na literatura sobre o conjunto, né, do secretado, ou seja, né, o secretoma de glioblastoma, utilizando várias metodologias, né, e dando diferentes enfoques, né, como, por exemplo, o repertório de moléculas secretadas por células-tronco, de secretoma, células que apresentam um fenótipo, comportamento invasivo, metodologias que vão comparar, né, a secreção de linhagens. Enfim, já existe na literatura uma quantidade interessante de relatos, né, sobre estudos do proteoma de glioblastoma, mas nenhum ainda com ênfase na compreensão da possível ponte que pode existir entre
o controle da expressão gênica, o controle do comportamento celular, o controle da secreção por mecanismos epigenéticos, de forma que os trabalhos que a gente vem desenvolvendo são inéditos nesse aspecto, né? Bom, vou falar rapidamente sobre a metodologia que a gente utiliza. A gente utiliza células cultivadas in vitro, o 87, utilizou células in vitro da linhagem U87 para poder coletar o secretoma, apesar de validações terem sido feitas em outras linhagens para traçar paralelos e compreender a amplitude ou não, né, desses mecanismos com relação ao comportamento celular. Mas, de maneira geral, a gente cultivou as células de 87 in vitro e adicionamos a elas a tricostatina, que é um inibidor da atividade HDAC, ele é um pan-inibidor, então ele inibe todas as famílias, né, de enzimas HDACs, e ele é tido na literatura como um padrão ouro, né, para poder estudar mecanismos epigenéticos dependentes da atividade HDAC in vitro, in vivo, em vários contextos, né. Então, essas células são cultivadas por 72 horas na presença do inibidor. Quando o meio sobrenadante é purificado, concentrado, esse sobrenadante, então, é purificado, quantificado, né, hidrolisado e analisado por metodologia label-free, em high throughput, por metodologias proteômicas em larga escala, em colaboração com o Instituto de Química, o LADETEC, coordenado pelo professor Fábio Nogueira, utilizando um aparelho do tipo Orbitep, que nos permite a quantificação desses mediadores solúveis secretados e que estão presentes no conjunto do secretoma dessas células. Em seguida, a gente utiliza ferramentas de bioinformática para poder analisar, filtrar e organizar os dados, e passamos para as etapas de caracterizações e validações funcionais, que utilizam modelos in vitro e modelos in vivo. Bom, então, analisando quantitativamente e qualitativamente, né, o repertório de proteínas encontradas no secretoma do grupo controle e do grupo de células que foi tratado, né, com TSA, o IHDAC, inibidor da atividade HDAC, a gente já consegue observar, né, que 152 proteínas do secretoma são exclusivas do grupo tratado, né? A inibição da atividade HDAC promove, então, uma modificação no padrão de secreção, levando a um aumento do número total de proteínas que são secretadas no meio extracelular, quando comparado com o controle, no qual somente 43 proteínas exclusivas, né, são secretadas pelo grupo controle, e 765 proteínas foram comuns, né, tanto ao grupo controle quanto ao grupo tratado. E foi muito interessante notar, fazendo uma comparação relativa ao tipo, né, as proteínas, ao tipo, né, de secreção dessas proteínas encontradas no secretoma. Então, no controle, a gente observou que cerca de 50% das proteínas eram secretadas por vias tradicionais, envolvendo a secreção via peptídeo sinal, similar, né, ao grupo que foi tratado com TSA, e enquanto que nenhuma proteína foi observada, né, como sendo já descrita previamente, né, como presente em exossomos no grupo controle, no grupo tratado, a gente observou 2 proteínas que são associadas a exossomos e que passaram a estar presentes quando a atividade da enzima foi inibida. 70% das proteínas são associadas a microvesículas quando a atividade da enzima é inibida, e 60% das proteínas são associadas a microvesículas quando comparado ao grupo controle. E existe uma certa interface, né, de proteínas que apresentam peptídeo sinal em microvesículas e proteínas que apresentam relatos na literatura, né, como sendo, como apresentando, né, características relacionadas tanto à secreção via peptídeo sinal, presença em exossomos, quanto microvesículas. E foi interessante notar que quando a gente comparou, né, o nosso secretoma com os secretomas previamente publicados, né, na literatura, a gente observou discrepâncias muito consistentes, né? Então, comparando, né, 2 trabalhos
esse do Policet e esse do Forgolo, nós conseguimos observar que, comparando os 3 trabalhos, né, e o nosso, que foi publicado esse ano, né, a gente não conseguiu observar nenhuma proteína, né, em comum no secretoma dessas células. Isso pode se dever, né, a diferentes metodologias de análise, né, a diferentes tipos celulares, enfim. Mas é interessante notar que pode haver, né, uma diferença importante, qualitativa e quantitativa, com relação às assinaturas moleculares, dependendo do tipo de metodologia que você utiliza, do tipo de análise que você está empregando. Dentre as 765 proteínas que foram observadas, né, estarem presentes tanto no grupo controle quanto no grupo tratado, nós conseguimos avaliar comparativamente, através de metodologias quantitativas e estatísticas, né, a abundância dessas proteínas. Então, a gente consegue ver que, quando a gente compara o grupo tratado com o grupo controle, existem proteínas que apresentam uma abundância aumentada, enquanto que existem proteínas que apresentam uma abundância diminuída dentro do grupo de proteínas comuns aos 2 grupos. Então, analisando esse conjunto de proteínas, a gente começou, então, a categorizá-las e a entender como que elas poderiam ser agrupadas em vias de sinalizações. Então, é interessante notar que, quando a gente compara com relação aos processos biológicos gerais, como, por exemplo, o metabolismo, processamento de informações que estão no microambiente, né, todos esses elementos eles estão representados, tanto no grupo controle quanto no grupo tratado. Entretanto, quando a gente analisa vias de sinalizações específicas, né, pontualmente, a gente começa a observar discretas diferenças. E esse tipo de gráfico, a gente consegue associar também a abundância de cada via mapeada dentro do conjunto de secretoma do grupo controle do grupo tratado. Então, o tamanho de cada polígono reflete a abundância, né, se aumentada ou diminuída, daquela via de sinalização, daquela proteína, dentro do conjunto de secretoma do grupo controle e do grupo tratado. Então, de maneira geral, a gente observa, né, a representação muito similar, né, muito parecida, qualitativamente, né, falando das proteínas. E foi interessante observar, né, que no grupo controle a gente conseguia encontrar exclusivamente a proteína fibronectina, né, que é um importante componente da matriz extracelular. E quando a gente observa, né, nesse mesmo polígono, no grupo tratado, a via de sinalização, né, ou seja, o conjunto de proteínas que representam a via de sinalização relacionada à fibronectina, estava ausente, né, sugerindo que a atividade da enzima é necessária para regular, de alguma forma, elementos que sinalizam através da via de fibronectina. Da mesma forma, a gente também analisou, com metodologias, né, outras vias de sinalização, como, por exemplo, né, a glicólise, vias de coagulação sanguínea. E o destaque que a gente achou bem interessante foi a via de sinalização de integrina, porque ela estava significativamente alterada quando a gente compara o grupo tratado com o grupo controle. Então, no grupo tratado, elementos que representam a via de sinalização de integrinas, né, aparentemente estavam diminuídos, isso era significativo, né, quando comparados com o grupo controle. Então, dado que, né, integrinas e fibronectinas podem interagir biologicamente, a gente teve interesse em tentar aprofundar essas 2 vias de sinalização e sua possível participação em mecanismos relacionados à biologia da célula tumoral. Como trata-se, né, de um conjunto, né, de proteínas que representam componentes da matriz extracelular, a gente achou interessante tentar categorizar o conjunto de proteínas encontradas no grupo controle e no grupo tratado, utilizando uma ferramenta, né, chamada matrissoma, que mapeia proteínas exclusivamente pertencentes ou que interagem com a matriz extracelular, tentando compreender se realmente, de forma mais global, essas vias de sinalização poderiam estar sendo reguladas, né, pela atividade HDAC. Bom, então, quando a gente compara o grupo
grupo tratado com grupo controle, né? No grupo tratado, no grupo controle, perdão, né? A gente observa que 113 proteínas pertencem, né, ao repertório matrissoma, ou seja, são proteínas relacionadas, né, ou associadas, né, à matriz extracelular. A gente também consegue classificar com esse sistema proteínas relacionadas a glicoproteínas, né, por exemplo, 38, reguladores da matriz extracelular, né, 35, proteínas relacionadas à biologia, biogênese de colágeno, né, 11. Então, a gente conseguiu mapear com sucesso, né, essas proteínas que estavam presentes no repertório do secretoma de proteínas do grupo controle do grupo tratado, e conseguiu observar que muitas proteínas realmente tinham relação com a composição ou estruturação, biologia da matriz extracelular. Então, observando, né, a abundância relativa, né, desses componentes, a gente montou aqui uma tabela do tipo heatmap, utilizando a classificação matrissoma. Então, por exemplo, né, dentre as proteínas, né, reguladoras da matriz extracelular, classificadas dentro desse sistema matrissoma, né, como, por exemplo, cistatina, ADAM10, serpina H1, serpina 2, essas proteínas encontravam-se, né, com a sua abundância alterada. Então, no caso da cistatina B, a abundância dela foi aumentada, né, cerca de 9 vezes, na ausência da atividade HDAC, né, comparando com o controle. Enquanto que as serpinas, né, a abundância delas no secretoma foi diminuída, né, passou a ser subrepresentada. A mesma coisa com fatores secretados, glicoproteínas associadas à matriz extracelular. Então, por exemplo, TGF-beta, glipicanos, né? No caso aqui, os glipicanos observou-se, né, uma diminuição na sua abundância quando foi feito o tratamento. E o matrissoma também tem uma classificação que ele atribui outros, né, para proteínas que têm sido descritas na literatura com alguma relação com a biologia, composição e funcionamento, né, na matriz extracelular, como, por exemplo, proteínas ROA e calpaínas, né, que também apresentaram sua abundância alterada. Então, de forma global, a gente consegue observar, concluir que componentes, proteínas, né, que compõem a matriz extracelular ou que são associadas a ela, apresentaram sua abundância alterada na ausência da atividade HDAC, mostrando, então, que a atividade HDAC é necessária para regular os níveis extracelulares, né, observados entre o grupo controle e o grupo tratado. Bom, então, retomando aquelas ideias iniciais, né, então a gente tinha observado, né, que a fibronectina era uma proteína que passou a não mais ser observada, né, perdão, a fibronectina não, havia de sinalização relacionada à fibronectina, né, passou a estar ausente, né, quando a atividade da enzima foi inibida. E a fibronectina, né, ela sabidamente interage com integrinas, né, através de sua subunidade alfa-5, beta-1, o que nos levou, então, a tentar aprofundar né, essas caracterizações em cultura de células e depois, posteriormente, ensaios in vitro e in vivo. Bom, já tinha sido mostrado na literatura anteriormente, né, que a fibronectina ela é importante para a migração celular de células U87 em sistemas in vitro, né, aqui matrigel. Então, células que apresentavam o knockdown, né, de fibronectina migram, se dispersam menos, né, a partir da massa tumoral do que células controle. E que a subunidade alfa, né, tem uma importância nessa transdução de sinal, já que a migração relativa de células U87 in vitro, né, na presença de altos níveis da subunidade alfa-5 é aumentada, né, significativamente comparando com o grupo controle. Então, essa informação já se tinha na literatura sobre a importância de fibronectinas, né, e integrinas na regulação da atividade migratória de células U87. Aí a gente fez uma caracterização morfológica, né, e nesse momento a gente acabou expandindo a nossa análise para 2 outras linhagens, além da U87, então a gente tinha a GBM011 e a KMS42,
que na literatura representaria, né, uma célula, um glioma de baixo grau, né, um glioma com características menos invasivas, menos proliferativas, né, mais semelhante ao comportamento de um tumor infantil do que realmente uma célula U87, né, um glioblastoma, um glioma grau 4. E a gente tentou utilizar essa estratégia para saber se existia, né, uma relação inversa, né, entre o 87, que é tido como um modelo de alta malignidade, né, porque possui comportamentos aberrantes de proliferação, migração, comparando com a KNS, que seria exatamente um oposto, né, uma forma, um glioma de baixo grau. Então, a fibronectina, né, a gente observou no grupo controle, a presença da fibronectina majoritariamente dentro do compartimento celular, né, no citoplasma, então, que são cortes de microscopia, são cortes ópticos, né, em microscopia confocal. Então, essa fibronectina possivelmente está sendo sintetizada, secretada por meio extracelular, enquanto que, quando a gente utilizou o inibidor TSA, a quantidade de fibronectina realmente significativamente, né, qualitativamente, né, é menor em células que são tratadas, e em células que são tratadas com um inibidor de HDAC alternativo não, alternativo ao TSA, né, que é o SARA, ou o vorinostat, né, esse vorinostat ele já é utilizado na clínica humana, né, em tratamentos de neoplasias hematológicas. Então, a gente achou interessante comparar os achados, utilizando o TSA, que é um padrão ouro da literatura, com o vorinostat, que é um inibidor da TDAC também, que já é usado na clínica humana. Bem, nessa situação, a gente observou que também existe, né, aparentemente, uma menor distribuição da proteína dentro do citoplasma celular, fazendo com que, então, a atividade da HDAC, né, possa ser importante para mecanismos relacionados à expressão, né, que levam à produção da proteína. Quando a gente compara com o GBM011, a gente observa a presença de fibronectina também no citoplasma celular. Quando a gente trata com TSA ou SARA, também observa-se, né, essa distribuição intracelular da fibronectina. E o KNS, a linhagem KNS, interessantemente, não apresenta fibronectina na situação controle, né, e nem quando houve o tratamento, né, aparentemente, qualitativamente, não houve nenhum tipo de regulação da abundância dessa proteína ao nível celular. Então, a gente passou, então, para avaliar um pouco mais a distribuição das integrinas, e, interessantemente, né, as integrinas, as diferentes unidades, né, de integrinas, elas têm sido relacionadas, né, a diferentes prognósticos em glioblastoma. Então, aqui, por exemplo, né, a subunidade beta-1, quando ela está em baixa abundância, né, isso tem uma relação com um prognóstico, né, um prognóstico pior, né, do que quando ela está em níveis mais altos. A mesma observação para a subunidade alfa-3, para a subunidade beta-3 e para a subunidade alfa-5. Então, como na literatura sabe-se, né, a parte da literatura sabe-se, né, que a subunidade beta-1 e alfa-5 são, né, importantes para a interação com fibronectina, a gente achou interessante aprofundar os estudos utilizando especificamente essas subunidades, né. E interessante também, né, como eu tinha mencionado anteriormente, o glioblastoma é um tumor muito heterogêneo, morfologicamente, fenotipicamente, e os níveis de integrina também estão, né, aqui, como a gente pode ver, aos diferentes fenótipos, fenótipo clássico, mesenquimal, neural, paneural, e ao tecido nervoso, né, saudável. Então, existe uma correlação na literatura clara, né, entre o prognóstico e os subtipos fenotípicos, mostrando, então, que essas moléculas elas têm realmente papel muito relevante, muito importante para a biologia do tumor e, consequentemente, repercussões que vão alcançar a clínica.
Então, a gente utilizou aqui nesse estudo anticorpos que reconhecem a unidade alfa-5 beta-1, para poder observar se houve realmente diferenças qualitativas na distribuição dessa integrina quando o tratamento foi realizado, quando a inibição da atividade HDAC foi feita. Bom, então, comparando-se o controle com o grupo TSA, aparentemente, né, a gente observa um acúmulo da marcação, né, da imunopositividade das células quando a atividade HDAC foi inibida, mas o mesmo a gente não conseguiu observar quando a gente utilizou o SARA, né? Então, qualitativamente, aparentemente, parece que não houve esse aumento, né, da abundância da proteína, da distribuição da proteína, quando o vorinostat foi utilizado. Comparando-se com o GBM011, a gente observa que aparentemente não houve diferenças significativas, né, relacionadas à distribuição da integrina. E no KMS também, a marcação foi bem fraca, bem difícil, inclusive, de ser quantificado. Bom, então a gente observa principalmente, né, esse aumento, né, da imunopositividade da integrina quando o TSA foi utilizado, e já havia um relato prévio na literatura, né, sobre a importância da fibronectina na regulação dos níveis da integrina alfa-5 beta-1 em células U87. Então, esse trabalho aqui, ele mostrou que na ausência de fibronectina, você tem um aumento da abundância da integrina alfa-5 beta-1, o que está compatível, né, com esse resultado que a gente observou utilizando-se o TSA. Então, esses dados eles estão em consonância com esse trabalho, mostrando que uma possível diminuição, então, né, na sinalização relacionada à via de fibronectina leva a um aumento da abundância ou da distribuição, né, da integrina alfa-5 beta-1 na membrana das células de U87. E esse trabalho explorou vários aspectos relacionados ao comportamento celular, como invasão, angiogênese, né? Então, a gente decidiu testar os efeitos, testar, né, parâmetros do comportamento celular, in vitro e in vivo, para observar se aspectos relacionados à migração celular, à proliferação celular, poderiam estar alterados na presença do inibidor do TSA. Então, esse primeiro estudo ele foi realizado in vitro e ele utilizou microscopia em tempo real, time-lapse, para a gente poder observar a migração, né, os aspectos relacionados à migração celular de células U87 in vitro na presença do TSA. Então, a gente observou que quando as células são tratadas com TSA, as células apresentam uma morfologia muito alongada, apresentando possivelmente, né, proteínas cargo, transporte, né, de componentes intracelulares. Observamos também, né, que a morfologia dessas células, das células tratadas, quando comparadas às células de controle, estava alterada, então essas células apresentavam uma morfologia diferente e elas eram realmente mais alongadas, né, então quantitativamente elas apresentavam uma morfologia diferente, né, com diferença significativa, e o nível de organização do citoplasma, né, dado pelo índice de anisotropia, também estava alterado quando a atividade da enzima era inibida, sugerindo que a atividade da enzima realmente possa estar relacionada a modificações do comportamento da morfologia celular e, consequentemente, né, como forma tem relação com a função, se a forma está modificada, a função possivelmente, o comportamento possivelmente também está. Para estudar aspectos relacionados à migração celular, a gente utilizou inicialmente o ensaio de Transwell. Então, na presença do TSA, essas células migram menos do que o controle, e na presença do SARA, né, vorinostat, essas células migram bem menos, né, na matriz, transpassam bem menos a matriz, né, do que comparados com o TSA e com o grupo controle. Então, existe realmente uma modificação do comportamento celular relacionada à migração. E outro aspecto também que a gente observou
foi relacionado à velocidade média. Então, com as microfilmagens, a microscopia de time-lapse, a gente conseguiu mensurar a velocidade média, que foi significativamente alterada quando você inibiu a atividade da enzima, tanto utilizando o SARA, varinostático, quanto utilizando o TSA. Então, modificações do comportamento celular são compatíveis também. Então, a próxima pergunta foi relacionada ao ambiente, né, ao microambiente. Então, como eu tinha mencionado inicialmente, né, os trabalhos da Gayle Martin, que utilizou, né, o modelo de cultivo de células tumorais no ambiente embrionário, a gente utilizou uma estratégia similar, só que utilizamos o modelo de estudo do embrião de galinha em desenvolvimento. Então, a gente gerava oncosferas, né, a partir de células U87 tratadas com TSA, e essas células, então, eram xenoenxertadas no tubo neural, que estava exatamente se formando e se dobrando. Então, a gente aproveitava exatamente o momento no qual a neurogênese, a gliogênese, né, está acontecendo, e transportava, né, oncosferas controle e oncosferas tratadas para esse compartimento embrionário em desenvolvimento, para observar o padrão de comportamento que a célula tumoral ia apresentar na situação controle e na situação na qual a atividade da enzima foi inibida. Então, aqui são imagens em campo claro, mostrando a integração do esferoide, né, completamente ao tubo neural, e essas células se integram e vão compor, né, tecidos embrionários em desenvolvimento. E aqui é uma imagem, né, do embrião de galinha, da porção do desenvolvimento do tubo neural, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Então, essa estrutura ela era coletada, fixada e processada para imunohistoquímica para marcações específicas com anticorpos de interesse. Então, a gente fazia cortes, né, na região do telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, e observava, né, como que as células se comportavam na situação controle versus as células que haviam sido tratadas, né? Então, o tratamento foi o mesmo. A gente cultivava as células in vitro por 72 horas, montava, né, as oncosferas e xenoenxertava essas oncosferas tratadas no tubo neural em desenvolvimento. E para detectar as células específicas, né, do tumor, nós utilizamos hibridização in situ das sequências ALO. As sequências ALO são sequências que são integradas ao DNA de primatas especificamente, e que podem, então, no nosso caso, nos ajudar a diferenciar, a identificar, né, as células do embrião em desenvolvimento e as células humanas que foram xenoenxertadas, e assim poder traçar um paralelo sobre o destino, sobre o comportamento dessas células. Então, aqui são cortes são cortes preparados, né, para imunomarcação de rotina, né? Então, aqui a gente consegue ver o neuroepitélio, né? Aqui seria a luz do tubo neural, o neuroepitélio. E, no caso das células tumorais humanas, né, elas estão identificadas aqui pela coloração roxa, que é uma hibridização in situ que revela a presença das sequências ALO, que são exclusivas de primatas, e, portanto, essas células aqui são as células tumorais, né? Diferente das células do embrião, que são brancas, né? Então, essas células tumorais, elas proliferam no ambiente embrionário, normalmente, e essas células, elas podem se integrar ao tecido em desenvolvimento. Então, aqui a imunomarcação, né, células roxas, a de origem, né, da esfera, na situação tratada. Então, é possível observar que, assim como a gente observou in vitro, né, em vivo, elas também apresentam uma morfologia alongada, né, possivelmente indicando, né, que o comportamento delas também pode ser modificado, já que a forma está modificada, né? Então, aqui um campo claro, né, mostrando a relação que essa célula estabelece com o neuroepitélio e o prolongamento dela, né, que é o mesmo tipo de morfologia observado em vivo. E na presença do inibidor, né, quando as células haviam sido tratadas previamente com o inibidor, a gente observa que uma célula tumoral em contato íntimo, né, com o endotélio vascular,
mostrando que possivelmente essas células estão interagindo e estabelecendo algum tipo de sinalização durante esse processo de diferenciação celular. Então, aqui a gente está observando um aumento, a célula marcada, né, com a sequência halo, né, positiva para a divisão in situ, fazendo contato, né, com a parede do endotélio, mostrando claramente que essas células têm a capacidade de interagir, né, com células em desenvolvimento dentro desse contexto embrionário. Bom, para tentar observar como que o comportamento celular poderia, né, ser ou não alterado em vivo, né? Então, em vitro a gente já tinha observado que a migração celular estava diminuída, né? Então, isso pode indicar que esse tratamento ele pode se reverter, né, num benefício, realmente, num tratamento que vai beneficiar o paciente, já que diminuiria, né, o espalhamento dessas células. E, em vivo, né, como que seria o comportamento dessas células em termos de plasticidade e diferenciação. Então, nós utilizamos, nesse ponto aqui, um ensaio in vitro, né, no qual a gente perguntou se esse alongamento ele teria relação, alguma possível relação com a transição epitélio-mesênquima, né, que seria um fenótipo de aumento da agressividade, né, do comportamento tumoral, ou não, né? Então, já que a gente tinha observado a reprodução, né, a recapitulação dessa morfologia observada inicialmente in vitro no experimento em vivo, a gente foi testar in vitro se realmente tratava-se ou não de uma transição epitélio-mesênquima. Então, a gente tinha uma situação onde as células eram controle, uma situação na qual a gente inibia a via de TGF-beta, que é uma via tradicionalmente relacionada à transição epitélio-mesênquima. A gente inibia a atividade da enzima e, finalmente, a gente inibia simultaneamente a atividade da enzima e a via de sinalização de TGF-beta. Então, se a inibição da atividade da enzima na presença da inibição da atividade de TGF-beta levasse à morfologia alongada, isso possivelmente significaria que a transição epitélio-mesênquima não tem relação com esse fenótipo de alongamento observado. Então, realmente, né, quando a atividade da enzima foi inibida simultaneamente à via de sinalização de TGF-beta, a gente continua observando o fenótipo, a morfologia alongada, o que significa que essa morfologia não tem relação com processos relacionados à transição epitélio-mesênquima. E do nível da expressão gênica, a gente consegue observar que as células tratadas com TSA, elas diminuem a expressão de vimentina e connexina 43 e mantêm a expressão de E-caderina, corroborando essa hipótese. Por fim, né, do nosso raciocínio relacionado a esse tópico, a gente perguntou se, na presença do ambiente embrionário, né, similar, né, ao que a Gale-March teria observou, né, nos seus trabalhos seminais, né, a gente perguntou se o tratamento com o inibidor da atividade HDAC, ou seja, a inibição da remodelagem da cromatina, né, a impossibilidade da célula poder acessar repertórios de expressão gênica específicos, né, para modular o seu comportamento, mas na ausência dessa putativa plasticidade conferida pela atividade da enzima, né, ela poderia se comportar de acordo com o ambiente no qual ela está e regular suas características fenotípicas de comportamento ou não, né? Então, a gente optou por utilizar um marcador chamado HNK1, que ele foi inicialmente descrito, é um glicano, né, primeiramente descrito em células humanas, né, natural killer, e que, na literatura, interessantemente, foi descrito como estando inversamente proporcional ao nível de malignidade dos gliomas. Então, por exemplo, né, GBM, ele possui uma ausência, né, a proteína HNK1, ela é ausente ou se apresenta em níveis moderados ou baixos, né, em gliomas de alto grau, como o glioblastoma, enquanto que em gliomas de baixo grau, como astrocitoma anaplásico e astrocitoma pilocítico, né, esse marcador HNK1 apresenta uma abundância aumentada, né? Ou seja, existe uma relação direta entre a abundância desse marcador e o nível e o grau de malignidade dos gliomas, que se relaciona de forma inversamente proporcional, e também com relação ao prognóstico, né? Ou seja,
tumores, pacientes, né, cujos tumores apresentam uma menor quantidade, né, uma menor abundância desse marcador, apresentam um prognóstico pior, né, do que aqueles que apresentam um nível de abundância maior. Então, a gente utilizou esse marcador para perguntar se características relacionadas à diferenciação celular e agressividade tumoral seriam reguladas ou não no ambiente em desenvolvimento, propício, né, a promover modificações do comportamento celular, e se haveria diferenças quando a gente comparasse, né, controle com tratado. Então, aqui no grupo controle, a gente observa a esfera, né, colocada na luz do tubo neural, e aqui a marcação com HNK1, e aqui são cortes seriados, mostrando a revelação com habilização in situ para halo, então aqui são as células tumorais, e no corte seguinte, né, no corte seriado, a presença da marcação de HNK1. Então, aqui a gente consegue ver que as células tumorais, elas são negativas para HNK1. As células migratórias da crista neural, tradicionalmente, caracteristicamente, expressam esse marcador, né, quando estão no seu fenótipo migratório, né, de delaminação e migração. Então, as células H1 e NK1 no controle são células embrionárias, né, em desenvolvimento. Aqui mais uma imagem mostrando que as células positivas para halo, ou seja, tumorais humanas, são negativas para HNK1 e que as células embrionárias, portanto, são positivas para H1 e NK1. Quando a gente coloca a esfera, né, que foi previamente tratada com o inibidor da atividade HDAC, PSA, a gente já observa que existe uma expressão desse marcador HNK1 quando ele está presente na luz do tubo neural. E, interessantemente, né, aqui mostrando as células que são halopositivas, células tumorais, são as mesmas células que expressam o H1NK1. Aqui mais uma imagem mostrando o conjunto de células halopositivas em roxo, que são as mesmas células que expressam o marcador H1NK1, quando a atividade da enzima foi inibida. Então, esses dados mostram, né, que realmente o tumor ele pode guardar características de plasticidade e que a atividade HDAC tem relação com essas características que podem emergir ou serem moduladas de acordo com o ambiente no qual a célula se encontra, principalmente no ambiente embrionário altamente instrutivo, como é o tubo neural em desenvolvimento. E, por fim, são trabalhos que estão se abrindo, estão se iniciando, que são relacionados à caracterização da relação com as células endoteliais, né, e possíveis mecanismos relacionados à remodelagem da cromatina. Nesse mesmo trabalho que eu havia mencionado, né, sobre a fibronectina, eles também conseguiram mostrar que células que são células U87, né, que são nocaute para a fibronectina, elas apresentam um menor volume tumoral quando são colocadas em modelo de vascularização, para ensaios, né, relacionados à vascularização, e células U87, né, o secretado, né, de células U87, que são fibronectina positivas, né, quando comparado com o controle, né, quando são colocados, né, na câmara, né, de Transuel, e plaqueia-se, então, células endoteliais, sobre esse conjunto, sobre esse repertório, né, de moléculas secretadas, com exceção, né, da fibronectina, observa-se que, na ausência da fibronectina, essas células apresentam uma capacidade migratória ou de invasão diminuída, né, prejudicada. E como a gente tinha observado em vivo, né, que existe uma putativa relação entre as células tumorais e as células do endotélio, a gente começou, então, a investigar se existe realmente uma relação direta que possa ser abordada experimentalmente. E, aparentemente, sim, porque o primeiro ensaio que foi realizado foi o ensaio de Scratch, no qual as células HBMEC foram plaqueadas com um meio sobrenadante de células U87 controle ou meio sobrenadante de células tratadas com PSA. Quando a gente compara as duas situações, é possível observar em 48 horas, né, que existe ainda um afastamento, né, das bordas do Scratch,
na situação controle, enquanto que na situação tratada, enquanto que na situação controle, essa ranhura foi completamente preenchida e essas diferenças, elas são mapeadas no gráfico e significativamente diferentes também. Então, a gente vai expandir os trabalhos para tentar abordar mais pontualmente os mecanismos, né, que são relacionados às vias de sinalização e que podem regular a expressão gênica através de mecanismos epigenéticos dependentes da atividade HDAC. Ampliando também para outros tipos de modulação do comportamento, nesse caso aqui ilustrado pelas células vasculares, né? Bom, então gostaria de agradecer a todos pela audiência, pela participação no seminário. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido no ICB, como o professor Robson mencionou, no Laboratório de Proliferação e Diferenciação Celular, especificamente no programa de pós-graduação em Anatomia Patológica, que são os trabalhos de tese da Aline e dissertação da Ana Luísa, que estão em desenvolvimento. Agradecimentos, né, ao Instituto de Ciências Biomédicas, professora Márcia Cury, que está sempre presente, participando dos projetos, discutindo. O Instituto de Química, o professor Fábio Nogueira, e do INCA Denise Abreu Pereira, que são os grandes especialistas, né, na parte proteômica, metodologia label free, e que contribuem imensamente, né, para o desenvolvimento dos trabalhos, e esse intercâmbio eu acho que é muito rico e promove muitas colaborações e muitos aprofundamentos que sem eles a gente não teria, né? Sem a expertise deles a gente não teria. E agradecimento especial a todos do laboratório, aos alunos, aos professores do laboratório, pelas discussões e por toda a convivência. Obrigada a todos pela participação e pela audiência. Muito bem, Kátia, obrigado. Sensacional o trabalho, assim, translacional, muito, muito interessante, assim, embora não chegue ali no paciente, mas eu gosto muito dessa abordagem in vitro, in vivo e com a proteômica, realmente um trabalho sensacional. Queria abrir para as perguntas. Temos perguntas? Alguém, quem quiser colocar no chat, ou quiser abrir o microfone. Dando tempo aqui para ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, Renan, você quer abrir o microfone e falar? Pode ficar à vontade. Oi. Bom dia, Kátia, bom dia, Robson, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e pela excelente apresentação. O trabalho é realmente bem bonito de se ver, ele fecha muitas pontas soltas, né, que a gente vê geralmente em trabalhos sobre os cânceres cerebrais, principalmente sobre os glioblastomas. E eu fiquei com uma dúvida, porque no meu projeto de mestrado eu também trabalho com glioblastoma e com células tronco-tumorais. Porém, eu não trabalho muito com essa regulação, eu trabalho mais com a expressão gênica e não com essa regulação das histonas. É bem conhecido nos glioblastomas, gliomas em geral, que se ele é IDH mutante ou IDH selvagem, além de existir uma diferença bem significativa no prognóstico e na agressividade desse tumor, também existem diferenças epigenéticas globais, onde geralmente, né, os IDH mutantes eles têm um perfil hipermetilador global, onde globalmente, analisando o DNA, né, existe um número significativo maior de metilações. Esse tipo de controle de abertura ou fechamento, de acesso ou não acesso a regiões do DNA pelas histonas, como você imagina que isso pode... Como você imagina que esse tratamento pode ser diferente em células IDH mutantes, que tem esse perfil hipermetilador? Essas regiões, quando você trata com esse inibidor da HDAC e mantém essa cromatina aberta, pode ser que seja mais permissível a esse fenótipo hipermetilador dos IDH mutantes? Então, Renan, obrigada pela pergunta. A questão do fenótipo hipermetilador, eu tenho visto com relação especificamente ao promotor, né, do gene MGMT,
que realmente, né, quando você tem a metilação desse promotor, dessa região promotora, você tem um prognóstico melhor, isso se correlaciona com o IDH mutante, né? E existem muitos trabalhos que são relacionados também à mapeação, ao mapeamento em larga escala, né? Sobre o epigenetic landscape, seja ele de metilação de citosinas, como seria esse o caso, né, da sua pergunta, versus metilação em estonas, né? Então, aí são dois mecanismos diferentes. Um mecanismo que você atua modificando pós-traducionalmente a estona e, consequentemente, a afinidade dos nucleossomos entre si, e você vai promover uma maior atração entre eles, fazendo, né, gerando uma cromatina compactada, ou uma abertura, né, uma repulsão entre eles, dada a carga global, gerando uma cromatina aberta, né, propensa à transcrição. Que é diferente do padrão de metilação de citosinas, né, que se refere a esse padrão metilador do promotor MGMT. Então, os inibidores da atividade HDAC, tradicionalmente, né, eles são relacionados a um aumento da apoptose, diminuição da viabilidade celular, de maneira geral, né? A grande questão é quando você vai translacionar isso, porque você também vai estar trabalhando com as células do paciente, né? Então, você não pode matar o tumor e o paciente, né? Então, existe aí uma fórmula, né, que vai tentar equalizar o que é benéfico para o tumor, mas que não é maléfico para o paciente, né? Não gera tanta toxicidade, e que pode ser efetivo independente do fenótipo, independente da classificação genética, epigenética do tumor. Então, de maneira geral, esses inibidores eles vão impedir, né, essa tentativa da célula tumoral de reconstituir o seu patrimônio transcricional de forma a responder adequadamente aquele desafio, que pode ser um quimioterápico, por exemplo, né? E, consequentemente, vai dar para ele realmente menos chances, né, de poder se modular e adequar o comportamento para responder sobrevivendo, né? Então, eu acho que é um mecanismo que pode ser interessante, independente do tipo, né, do subtipo fenotípico, do subtipo genético, né, porque atua dessa forma, né, inespecífica, entre aspas, porque ele vai abrir de forma global cromatina e diminuir a possibilidade do tumor de responder adequadamente ao estímulo que ele está recebendo, né. Mas é essa balança, né, o que usar exatamente, quando usar, principalmente no tumor desse tipo, né, intracraniano, para você poder ser efetivo e pontual, né, acertar o alvo, não gerar uma toxicidade tão grande, né, para o paciente que não compensa, né. Perfeito, muito obrigado. Essa é a questão global, né, no tratamento do câncer, infelizmente. Como direcionar isso? E como é que seria a disponibilidade disso no sistema nervoso central, Kátia? Assim, essas drogas epigenéticas teriam capacidade de chegada razoável no sistema nervoso Sim, central? elas podem permear, né, e podem se difundir, né, de forma global, através da barreira, né. Então, a permeabilidade é relativamente boa, né, e pode realmente gerar um efeito, por exemplo, né, em consonância com a rádio, né, tem um efeito sinérgico interessante que pode ser alcançado. Então, tem trabalhos translacionais que mostram, né, efeitos positivos, realmente, né, de eficiência, de entrega, né, da droga. Factível, então. Ele tem sido muito bem usado e tolerado e empregado, né, para os hematológicos. Então, para os linfomas B, ele tem sido muito bem utilizado, né, e por isso ele tem uma grande expectativa, existe uma grande expectativa, né, em torno dele, dessa classe, né, de inibidores, para você poder utilizar em tumores sólidos. Mas aí você já entra com outras questões, né, como que as células vão interagir com das diferentes porções, né, da massa tumoral. Vão interagir com a droga, né, se isso vai se difundir eficientemente até o núcleo, né, o centro da massa tumoral ou não. A diversidade fenotípica característica das células, né? Então, isso tudo vai adicionando complexidade, né,
ao tratamento. E continua sendo super desafiador, né? Com certeza. Muito bem. Eu creio que a gente não tem perguntas adicionais. Se tiver, quem quiser se manifestar. Acho que não, se não teria alguma coisa no chat. Kátia, queria agradecer mais uma vez pela excelente palestra. Acho que a gente teve a oportunidade de ouvir mais uma pessoa do programa, né, da coordenação de grupos, dos programas, e foi ótimo. E é isso, vamos seguir. Eu, em breve, anuncio, então, gente, se a gente, assim, de fato, faz essa palestra no dia 14 ou não, eu entro em contato com todos pela nossa mala direta do programa de oncologia. A gente está avaliando, tá vendo? Eu falei, mas pensando se talvez não seja muito avançado aí ao longo do mês, mês já um ano cansativo para todos. Vamos avaliar isso. Kátia, mais uma vez, muito obrigada, obrigado. Robson, Em breve a gente coloca a sua palestra no nosso canal do YouTube do programa. Muito obrigada pelo convite, a todos pela participação e audiência.